Vamos ministrar a palavra do Senhor. Quantos aqui querem receber uma palavra do Senhor para a sua vida? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor hoje? Uma palavra de Deus direcionada para a sua vida. Então abra a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir. Eu já vou lendo. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Amém? 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 Só essa palavra já estava bom, não precisava falar mais nada, né? Que promessa tremenda. Pois é, essa foi a promessa feita por Deus para Abraão. Promessa que é direito meu e seu. Promessa que é herança nossa, pois todos nós somos descendentes de Abraão pela fé, herdeiros da promessa feita por Deus para a sua vida e para a minha vida há mais de 4.000 anos atrás. Quem recebe essa promessa? Quem recebe essa promessa? Oh, querido, essa promessa feita a Abraão, eu vou tentar me conter e ensinar. Essa promessa feita a Abraão foi estendida para mim e para você. Porque pela fé somos todos geração de Abraão, filhos do pai Abraão, herdeiros das promessas daquilo que Deus deu a Abraão. Então essa mesma palavra que foi dada, entregue, prometida a Abraão, ela se estende para mim e para você. Amém? E todo mundo fica feliz por receber uma promessa como essa, não fica? Uma promessa tão poderosa como essa, todo mundo fica muito feliz. Mas essa promessa, antes dela, o que antecede essa promessa é uma ordem. Essa promessa, ela foi condicionada à execução, ao cumprimento de uma ordem. O versículo que nós lemos, coloca aí, o versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. O Senhor ordenou: sai da tua terra, da tua parentela. Não foi uma ordem? Depois que ele deu essa ordem, ele fez a promessa. Então eu preciso entender, você precisa entender, que assim como essa palavra, essa promessa foi dada a Abraão, ela foi dada a mim e a você. Mas assim também como a ordem que foi dada para Abraão, foi dada para ele, mas também foi dada para mim e para você. Então nós temos aqui uma ordem e uma promessa. A ordem de Deus para Abraão estava condicionada à promessa. A promessa que Deus fez a Abraão estava condicionada à execução dessa ordem. Ou seja, para que a promessa se cumprisse, era necessário Abraão obedecer à ordem que o Senhor lhe havia dado. E da mesma forma, isso se aplica para mim e para você até os dias de hoje. Ouvir e praticar a palavra de Deus nos levará a desfrutar das promessas de Deus para nossas vidas. Qual foi a ordem? A ordem de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E o que precisamos entender hoje, através dessa palavra, é entender que a terra que o Senhor está mandando você sair, a parentela, a casa de teu pai,
hoje representam abandonar tudo aquilo que pode estar me impedindo de viver o propósito de Deus e desfrutar das promessas dele para a minha vida. Então esse sair representa hoje aqui deixar para trás tudo aquilo que de alguma forma está me impedindo de viver o propósito de Deus para a minha vida. Porque se eu não conseguir obedecer aquilo que Deus espera de mim, eu jamais vou desfrutar da grandiosidade dessa promessa. Qual é então? O que é então que está te impedindo? Pergunta para essa pessoa, não precisa responder para ela não, só pergunta, o que está te impedindo? O que está te travando? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa, de que você precisa sair para desfrutar das promessas de Deus para a sua vida? Perguntou, meu irmão? Pergunta, para você gravar, para você não esquecer, pergunta. O que é? Pergunta o que é, meu irmão? O que é, minha irmã? O que você precisa deixar para trás para desfrutar das promessas de Deus para a tua vida? Porque a ordem foi: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Para me chegar neste lugar, no lugar da promessa, eu preciso sair. Então a pergunta é: da onde você precisa sair? Do quê? O que você precisa deixar? Porque esse sair aqui representa deixar. Deixar para trás, abandonar tudo aquilo que está me impedindo de viver as promessas. Abraão precisou deixar. Seu pai havia morrido, e aí então o Senhor aparece a Abraão e diz: chegou a hora. Chegou agora a hora de você viver o que eu separei e escolhi para você. Então agora você precisa sair, deixar para trás todo o embaraço e ir de encontro àquilo que eu tenho para a sua vida. Deus chama Abraão para viver o propósito. E diz para ele, dá para ele essa ordem. Só que Abraão não obedeceu a ordem do Senhor por completo, pastor Valdir. Ele não obedeceu, ele entendeu o que o Senhor falou para ele. Só que ele não entendeu que ele precisava de fato deixar. Não era só sair, era deixar também. E o Senhor foi claro e disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Ele estava dizendo: sai, deixa todos eles para trás, leva só aquilo que é teu, a tua esposa e aquilo que é teu. O resto você deixa para trás. Porque o Senhor é bem claro dizer: sai da tua parentela e da casa de teu pai. Ele estava dizendo de todos os familiares que representam a família de teu pai. Por isso ele diz: da casa de teu pai. Aí Abraão levou consigo seu primo Jota, lá no versículo 4. Então Abraão permite que Ló vá com ele. E o que aconteceu com isso? Com Abraão não obedecer completamente a ordem que foi dada a ele. Isso teve consequências, gerou consequências. Deus não abençoou Abraão, abençoou, mas o que Deus tinha para a vida de Abraão era muito maior, era muito melhor. Se ele tivesse obedecido de forma perfeita e assertiva a ordem que Deus havia dado a ele. Mas não, ele ali deixa. Então partiu Abraão, como Deus havia orientado, como a orientaram do Senhor, e Ló o acompanhou. E aí começa o problema todo. Ele leva então Abraão. E qual foi Ló? E quais foram as consequências? Foram várias. Mas eu quero citar algumas delas, porque eu acho que se compara muito, se aproxima muito da nossa realidade. A primeira coisa:
Abraão quase perde a sua mulher no Egito para Faraó. Ele quase perde a sua mulher. Será se Deus não permitiu aquilo? Será se Deus não poderia ter livrado daquela situação tão difícil? Mas não. Deus permitiu ele passar por esse aperto. Ele mente. Ele cria uma história que não era bem uma mentira, mas era uma meia verdade. E cria toda uma situação, e ele fica ali não só à beira de perder a sua mulher Sara, mas também de toda uma outra situação muito complicada ali de acontecer, com ele, todo o seu povo e tudo que ele tinha. Mas tudo bem, Deus permite ele passar por aquilo e o livra daquilo. Depois, já de uma forma bem sucedida na sua vida, Deus havia honrado, prosperado Abraão e também o seu primo Ló. Deus havia prosperado muito todos eles. Só que Ló começou a sentir inveja de Abraão. A Bíblia não diz dessa forma. Estudando, você começa a compreender através de um esclarecimento, de um entendimento do Espírito Santo. Você começa a entender e ver ali, entre linhas, a ação maligna de inveja de Ló na vida, contra a vida de Abraão. Então houve ali toda uma situação criada e permitida por Ló, para que os pastores dele e os pastores de Abraão começassem a ter problemas um com o outro, discutir acerca do andamento, do espaço para colocar suas criações, e houve ali toda uma discussão, e Deus permitiu também, porque Deus, além de querer ensinar Abraão que ele tinha feito algo errado lá atrás, Deus precisava e queria livrar Abraão daquela situação. Então Deus permite acontecer essas desavenças entre eles. Abraão foi alvo da inveja de Ló. Ló era tão invejoso que quando Deus permite isso acontecer, Deus dá uma orientação para Abraão. Está lá no versículo 3, do capítulo 13, versículo 8. Deus dá uma orientação a Abraão. E então eles dividem ali, né, as suas famílias. E Abraão, tão desesperado para se ver livre daquele problema, porque naquela altura do campeonato ele já havia entendido que ele tinha feito algo errado. Naquela altura do campeonato, ele louco para se ver livre daquela situação e alcançar a misericórdia do Senhor. Então ele propõe para Ló, dizendo assim: olha, que não haja discórdia entre mim e ti. Pode passar. Nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal somos irmãos. Passa. Vê toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim e tomares a esquerda. Passa. Irei para a direita, se tomares irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda, ó o invejoso, e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma. Porque aí Sodoma foi uma outra situação em que Ló já estava colhendo os frutos da sua inveja. Então Ló escolhe aquilo que aos olhos do homem parecia ser melhor. Isso demonstra o tamanho da inveja de Ló por aquilo que Deus tinha na vida de Abraão. Ele poderia ter sido grato por Abraão ter permitido ele estar com ele até aquele momento. Ló prosperou muito por causa da bênção de Deus que estava na vida de Abraão, porque era uma promessa, e nós lemos essa promessa no início, na vida de Abraão. Mas Ló não era grato, e é exatamente isso que acontece quando nós não obedecemos a Deus. Nós atraímos pessoas ingratas para perto de nós. Quando não obedecemos a orientação de Deus como deve ser obedecida para as nossas vidas, sempre teremos perto de nós pessoas erradas.
Então, querido, nós precisamos obedecer a ordem do Senhor que foi nos dada como ela deve ser obedecida. Sem achar arranjos, sem querer fantasiá-las, sem querer melhorá-las. Ah, mas era meu parente, tadinho, vai ficar sozinho. Não, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, sai, deixa tudo para trás. Ele não deixou. E Deus permitiu tudo isso acontecer para ensinar Abraão. E Ele também permite acontecer muitas desavenças em nossas vidas. Ele permite que nós sejamos fruto de muita inveja. Ele permite que nós venhamos até perder coisas, situações, sermos injustiçados, sermos caluniados, sermos abandonados, quando nós não entendemos de fato o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus espera de nós. Acabamos nos cercando, nos rodeando de pessoas que, ao invés de acrescentar algo de bom para as nossas vidas, ela tira o que de bom, ela deseja tirar o que de bom tem em você. Você admirar, respeitar e querer se parecer com alguém, honrar, respeitar a unção, o ministério, a profissão, a família que Deus deu para alguém, ótimo, tudo bem. Mas você querer aquilo que é dele é diferente. Deus não se agrada disso. Então, às vezes, o que eu preciso deixar é inveja. O que eu preciso fazer é me cercar de pessoas que Deus tem para a minha vida e me afastar de pessoas que estão me atrasando, que eu estou querendo andar e ela está me puxando para trás. Pastora, mas como que eu faço isso se é meu marido? Como que eu faço isso se é minha esposa? Tem coisa que eu preciso me sujeitar, mas é no Senhor, é na palavra de Deus. Deus deu autoridade a você, marido. Deus deu autoridade a você, mulher. E cada um dentro da autoridade que foi dada a você, você precisa obedecer a ordem, a palavra de Deus para a sua vida. E se a ordem é contrária à palavra de Deus, eu preciso refletir sobre o que eu estou ouvindo e seguindo, mesmo que seja alguém da casa de meu pai. É necessário obedecer a palavra de Deus se eu quero viver e desfrutar das grandiosas promessas que Deus fez para a minha vida desde Abraão. A promessa de Deus na vida de Abraão não morreu por causa da sua desobediência, por causa da sua meia obediência. Não morreu. A promessa estava de pé. A promessa de Deus ainda está de pé para a minha vida e para a sua vida. Se você crê, recebe. Recebe, recebe. O Senhor marcou esse dia hoje para falar com você, para dizer para você: filho, filha, eu não mudo. E eu prometi ao meu filho Abraão, essa promessa permanece de pé, porque eu disse que abençoaria todas as pessoas da terra através da vida dele. Então a mesma promessa que eu fiz a ele e que não morreu pela sua meia obediência está de pé para a sua vida, mesmo você estando em desobediência. Mas eu preciso entender que para que as promessas se cumpram, eu preciso fazer o caminho de volta. E eu preciso consertar as coisas que foram desconcertadas pelas minhas emoções. Abraão entendeu o que estava acontecendo. Ele disse para Deus, Deus disse a ele que estava disposto a abençoar. E Abraão entendeu o que estava acontecendo.
E Deus, Ele sempre está disposto a nos abençoar quando nós nos arrependemos dos nossos erros. Essa é a condição para a promessa se cumprir. Nos arrependermos e consertarmos as coisas. Quando fazemos isso, Deus nos justifica e faz o nosso inimigo entender que Ele é conosco. Porque a promessa foi: abençoarei os que te abençoares, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por que você acha que Ló foi amaldiçoado? Ou vocês acreditam que Ló foi abençoado? Quem aqui acredita que Ló foi abençoado? Levanta a mão. Só um irmão ali, mas ele não foi abençoado. Ele foi amaldiçoado. E ele foi amaldiçoado porque ele mexeu onde ele não podia mexer. Porque ele se envolveu com gente que Deus não queria que ele se envolvesse. Então, sai desse lugar, meu irmão. Sai desse lugar de tropeço da sua vida. Tem gente que Deus quer que você esteja perto, mas tem gente que Deus quer que você fique longe. Se você é essa pessoa que se parece com Ló. Porque senão tu vai perder tudo. Tu vai se tornar escravo. E cuidado para tua mulher não virar uma estátua de sal. Ló perde tudo que tinha. Se torna escravo. Abraão vai lá e resgata. Mas mesmo assim, não adianta. Eles voltam a pecar. E aí Deus resolve destruir Sodoma. E aí ele corre, Abraão ainda tenta ajudá-lo. E aí ele vai. Quando vê sua mulher, que talvez era ela que conduzia ele, olha para trás e se torna uma estátua de sal. Deus leva tão a sério a sua palavra e a sua promessa, que não importa quem seja aquele que esteja servindo contra a sua vida, se você estiver disposto a obedecer a Deus, Ele cumpre aquilo que te prometeu. Olha o que acontece após a separação de Abraão e Ló. Após Abraão consertar as coisas, Deus volta a falar, está lá no capítulo 13, versículo 14 a seguir. Deus volta a falar com Abraão e relembrá-lo da promessa. É como se Deus estivesse falando assim: ó aqui meu filho, ó, parabéns, você se arrependeu, você consertou as coisas, e agora eu quero só te lembrar que a minha promessa não muda, ela continua de pé. E já que você entendeu e consertou a casa, eu vou te lembrar do que eu te prometi. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Foi para mim e para você também essa promessa. Ei, hoje aqui o Senhor quer te lembrar que tem bênção para a tua vida, tem promessa dele para a tua vida, tem prosperidade dele para a tua vida. Ele quer mudar as coisas, ele quer que você desfrute das promessas, das grandiosas bênçãos que ele tem para a sua vida. Mas ele diz assim: filho, conserta, arrepende, faz o que precisa ser feito, e a minha promessa está de pé. Oh, aleluia! Para ser abençoado por completo, tem que obedecer a ordem de sair, de deixar. Às vezes, sabe por quê? Porque às vezes nós saímos, mas nós não deixamos. Não basta sair, é necessário deixar. Para ser abençoado por completo e viver o que Deus tem para as nossas vidas por completo, é necessário abandonar primeiro o velho homem e depois todas as bagagens que não são nossas. Sabe por quê? A viagem é longa. A jornada é longe, meu irmão. A jornada é longa, minha irmã. E sabe por que você já está com meio metro de língua de fora?
Porque você está carregando bagagens que não são suas. Você está carregando excesso de bagagens. E quando nós carregamos aquilo que não é nosso, nós estamos fadados ao fracasso. Quantas pessoas vivem presas a histórias que não são suas? Vivem do fracasso dos seus pais. Vivem dos fracassos dos seus familiares. Não, porque minha mãe separou, também vou separar. Não, porque meu pai largou, também vou largar. Não, porque o meu pai foi pedreiro, ou foi empresário, ou foi doméstica, ou foi fazendeiro, ou foi roceiro, ou foi milionário, ou foi pobre. Eu também vou ser. Não, meu irmão. Não, minha irmã. É necessário entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não é porque alguém da tua casa foi amaldiçoado que você precisa ser amaldiçoado. Não é porque o casamento dos teus pais acabou que o teu precisa acabar. Não é porque os teus irmãos se desviaram que os teus filhos precisam se desviar. Não é porque alguém da tua casa virou bandido que tu precisa virar. Não é porque alguém da tua casa é alcoólatra, viciado, prostituto, seja lá o que for, você precisa virar. Não! Porque se você nasceu de novo, você é nova criatura. Esse passado e essas bagagens, essas maldições que vêm das suas gerações, não pode te alcançar a partir do momento que você nasceu de novo. É uma nova história que Deus tem para a sua vida. É um novo tempo que Deus tem para a sua vida a partir de então. Então é preciso deixar para trás bagagens que não são nossas e levar conosco somente as minhas promessas, as minhas malas, as minhas bagagens. As dos meus pais eu largo para lá. A dos meus irmãos eu deixo para lá. Dos meus avós, bisavós, tataravós, porque a gente escuta cada coisa que a gente fica até pensando, esse aí não nasceu de novo. Essa daí precisa nascer de novo. Ela não entendeu o que é nova criatura. Ela não entendeu que tudo novo se fez. Ei, maldição hereditária só pega na vida de quem não crê que nasceu de novo. Só pega na vida de quem não crê no sacrifício da cruz do Calvário. Porque se você crê, não há condenação sobre você, não há pobreza sobre você, porque a palavra de Deus diz que Ele empobreceu para que eu e você fôssemos ricos. Ele pagou pelos nossos pecados para que eu e você fôssemos perdoados. Ele morreu para que hoje eu e você tivéssemos vida. É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus, meu irmão. Oh, aleluia. Vamos deixar bagagens sair e deixar as bagagens que não são nossas. Deixe hoje, aqui no altar do Senhor, as bagagens que não são suas. Se você não consegue, se você não conseguir, você vai continuar vivendo de fracasso. Quantas pessoas não conseguem se livrar das dores e acontecimentos dos seus passados? Aqui já não é mais das maldições dos seus familiares, do fracasso dos seus familiares, mas são dos seus fracassos, das suas dores, dos acontecimentos da sua história. Quantos não conseguem sair desse lugar de dor? Quantos não conseguem sair de um abuso que sofreu na infância? Quantos não conseguem sair de uma traição? Quantos não conseguem sair de um abandono? Quantos não conseguem abandonar o espírito de orfandade mesmo sendo
filho do dono do ouro e da prata, mesmo sendo filho do Rei Deus Todo-Poderoso, não consegue abandonar um espírito de orfandade, vive como ninguém, se acha como ninguém, porque acredita que não tem ninguém, mesmo sabendo que é filho do Todo-Poderoso. É preciso sair deste lugar de dor. É preciso sair desse lugar de sofrimento do passado. Abraão precisava sair porque muitas coisas representavam a sua casa, a sua parentela, a casa de seu pai. Ele precisava sair, porque Deus dizia assim: eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova história, o que eu tenho contigo é diferente. Então deixa essas dores, deixa essas frustrações. Se você estuda a vida de Abraão, você vai ver ele com problemas com seus pais, com seu pai especificamente falando. Você vai ver ele se sentindo inferior, você vai ver ele se sentindo incapaz. Você vai encontrar tantos complexos na vida deste homem que se tornou o pai da fé. Ele se sentia tão inferior, mas Deus disse para ele: sai, Abraão, é preciso sair, é preciso deixar para trás todos os complexos de inferioridade, todas as dificuldades, todo o espírito de rejeição, tudo aquilo que não te pertence, porque eu te farei grande, e através da tua vida eu abençoarei todas as famílias da terra. A bênção que Deus tem para você está bem pertinho de você, mas enquanto você não sair desse lugar de sofrimento, de erro, de abandono, de dor do seu passado, você vai continuar tardando o cumprimento das promessas. É necessário sair do lugar de frustrações espirituais, de frustrações emocionais, de frustrações familiares, de frustrações financeiras, de frustrações profissionais. É necessário sair deste lugar. É necessário até mesmo sair de relacionamentos com pessoas que estão em nosso hoje, em nosso presente, e estão nos impedindo de sermos abençoados, abençoadas. Quantas pessoas, quantos relacionamentos fracassados, quantos julgos desiguais, quantas pessoas eu estou me relacionando, amigos, amigas, colegas, namorados. Não estou aqui falando de casamento, porque se tu casou, resolve essa parada, conserta, aguenta firme. Se não tiver risco de morte, e nem traição, e nem adultério, segura a corda bem firme, chama Jesus para o barco, e aguenta na tempestade, que Ele vai ser junto contigo. Se precisar de ajuda, nós vamos estar aqui para passar pela tempestade com você. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da tua casa, que vão lá te visitar, para falar mal de um irmão, para falar mal da igreja, para falar mal do pastor, para falar mal disso ou daquilo. Eu estou te falando é daquela amizade lá na faculdade, que está te chamando para prostituição, para bebida, para vaidade, para tudo que é coisa errada. Vou falar que está na minha cabeça aqui não, que senão vai sair coisa forte. Relacionamentos, amizades, pessoas que eu estou convivendo, é necessário sair de perto de quem não acrescenta, e começar a andar com quem entendeu que é filho e herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Deixar a zona de conforto. Sai dessa zona de conforto, pelo amor de Deus. Sai. Quer ser pastor, mas não estuda. Quer ser obreiro, mas não dedica. Quer ser isso ou aquilo, mas não vem nem para a igreja. E quando vem só para apontar.
quer ser doutor e não estuda, quer ser advogado e não estuda, quer ser empresário e não serve bem como funcionário? Sai, meu irmão, deste lugar. Sai, minha irmã, deste lugar. E entra na bênção. Deixar a idolatria, deixar os vícios, sair dos vícios, sair das mentiras, sair do mau caratismo, sair da ganância, sair da inconstância, sair da indiferença, sair da prostituição. Tudo isso são excessos de bagagens que precisam sair de nossas vidas, precisam ser deixadas para trás se queremos ser abençoados por completo. Porque Deus não quer que vivamos a sua promessa pela metade, porque o que Ele tem para nós é completo, é grande, é poderoso, é tremendo. E essa é a vontade do Senhor, nos abençoar. Se tem algo que queima no coração de Deus, se tem algo que Deus deseja todos os dias, é abençoar um filho na terra. E os olhos dele ficam procurando um fiel, fica procurando um obediente, procurando um convertido, fica procurando um contrito, fica procurando um que mesmo errado está disposto a sair, a renunciar tudo o que preciso for, mas não deixar a presença de Deus ir embora da sua vida. Então a ordem foi sair e a promessa foi: eis que te farei grande, eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoares, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Essa foi a promessa. Essa é a promessa e a bênção que Deus tem para a tua vida. Essa é a promessa e a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer nos abençoar de forma grandiosa. Esse é o maior desejo de Deus para as nossas vidas. Mas infelizmente, muitos querem viver de migalhas que caem da mesa. Muitos querem viver até mesmo de comer, de desejar comer o alimento que era dado para os porcos do pai do filho pródigo, das bolotas. Muitos querem viver a mendigar. Muitos querem viver de sobras, quando Deus, quando teu pai tem uma mesa posta, tem um banquete preparado para aqueles que decidem obedecer a sua palavra. Fique de pé, eu preciso concluir. Quantos hoje aqui, essa é a pergunta, quantos hoje aqui desejam, quantos hoje aqui desejam a bênção do Senhor por completo em suas vidas? Quantos hoje aqui ouviram a palavra e entenderam que é necessário sair aqui é deixar, sair aqui é obedecer por completo para desfrutar da bênção por completo? Quantos nessa noite desejam ser abençoados e desfrutar das grandiosas promessas de Deus para a sua vida? Hoje o Senhor te chama para sair, para deixar tudo que está te travando, tudo que está te impedindo de receber as mesmas promessas que foram feitas a Abraão, tudo que está te impedindo de desfrutar daquilo que Deus tem para as suas vidas. O Senhor está te chamando para viver as promessas dele para a sua vida. Enquanto eu vou cantar uma canção, eu quero que você faça uma oração. Aonde você está, eu quero que você ore ao Senhor e que você fale com Ele e diga para Ele tudo aquilo que você precisa sair. Tudo aquilo, eu quero que você diga: Deus, eu ouvi a tua palavra e eu entendi, e hoje eu decido sair da minha zona de conforto, sair dos vícios, sair da prostituição, sair da mentira, sair do engano.
Sair de tudo que está me atrapalhando. Sair de tudo aquilo que está travando e me impedindo eu desfrutar das promessas que o Senhor fez para mim há mais de 4.000 anos atrás, através da vida de Abraão. Eu quero que você ore a Deus, fale com Ele. Fale com Ele de forma que Ele ouça a sua oração e se manifeste com respostas para a sua vida. Oh, eu creio, porque Deus me disse: filha, prega, fala a minha palavra, e é esta a palavra. Eu tentei até ver outra coisa e Ele disse: não é esta, porque eu tenho pressa de abençoar filhos meus aqui neste lugar. Eu tenho promessas de riqueza abundante. Eu preciso consertar vidas financeiras. Eu preciso consertar altares que estão desconcertados. Eu preciso consertar, ajustar famílias. Eu preciso fazer algo novo na vida de pessoas hoje aqui. Eles precisam ouvir a minha palavra. Então fala, filha, fala. Então o Senhor falou com a igreja dele hoje. Harabaia, show de canta la basúria. Oh, aleluia. Comece a falar com Ele. Fale com Deus.